É à luz que lemos as invenções do outro. Sob a escuridão, inventamos nossas próprias histórias. Alberto Manguel. Para ouvir, de olhos fechados. Não muito longe, nem muito perto daqui, em um tempo distante, mas que foi logo agora, existia um homem que amava tudo que vive. Os pássaros, as árvores, os peixes, as pedras, a noite e o dia. Amava igualmente a alegria e a tristeza. Achava graça das brincadeiras das crianças, do modo como os homens se preocupavam em parecer sérios. Apreciava a força das mulheres, se enternecia com as rugas dos velhos. Yakub, esse era o seu nome, vivia de catar com os olhos lampejos de beleza. Era seu sustento, embora fosse pobre e não se saiba dizer exatamente como ganhava a vida. Fizesse chuva ou sol, lá ia ele pelas ruas sem jamais deixar de cumprimentar aqueles que atravessavam seu caminho. Dobre Ranó, bom dia, dizia com entusiasmo. Arroi, olá, Yakub, as pessoas respondiam. Por muito tempo foi assim. Mas com o passar dos anos, homens e mulheres, crianças e velhos, apressavam o passo e não mais se dirigiam a ele. Aliás, não só a ele, mal conversavam com quem quer que fosse. Yakub observava os moradores de sua cidade, pareciam estar em busca do inalcançável. Tinham um andar cabisbaixo e o pensamento em sabe-se lá o quê. Não viam nada à sua frente, nem olhavam seus semelhantes. Pareciam nunca achar brecha para um respiro sequer. Esse homem, que amava tudo que vive, viu nascer diante de seus olhos um tempo sombrio, sem pouso, sem pausa e um tanto desencontrado. O pensamento desencontrado do corpo, as palavras dos ouvidos, os olhos de beleza, os pés de descanso, o sono dos sonhos, as bocas dos sabores. Isso não poderia acabar bem. Ele precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Yakub passava dia e noite pensando. Pensou em tocar um violino invisível no alto do coreto. Quem sabe vestir-se feito um doido com chapéus nos pés e sapatos na cabeça? Ou então, com asas de pano, cantar bonito feito o pássaro da montanha. Ele se animava e logo todas as ideias lhe pareciam descabidas e estapafúrdias. Talvez até fizessem as pessoas rir um pouco, mas não era o suficiente. Precisava de algo que trouxesse ternura e calor, como a sopa bramborática que aquece as noites mais frias. Uma manhã, enquanto caminhava, lhe ocorreu: e se lhes contasse histórias? Sim, conhecia muitas histórias. Ficaremos em roda por alguns instantes, haverá silêncio, e quando eu disser era uma vez, algo acontecerá. Todos sairão melhores do que chegaram. Na certa, essas palavras destamparão os ouvidos e trarão um pouco de alegria e quietude para o espírito.
Foi o que ele pensou. Foi o que seu coração lhe disse para fazer. No mesmo dia, Iacube caminhou para a praça da cidade com um velho banco de madeira. Sentou-se e, feliz, proferiu ao vento: Yednu Zakaz, era uma vez. Passantes reuniram-se para ouvi-lo, mas logo foram embora. Isso nada tinha a ver com a competência de Iacube, que era um excelente contador de histórias. É que a pressa ainda corria dentro das pessoas. E não se cultivam bons ouvidos assim, de uma hora para outra. Era preciso ter calma. No tempo em que Deus andava pela terra, lá estava ele na manhã seguinte, no mesmo lugar da praça, a plenos pulmões. Dessa vez, um pequeno grupo lhe emprestava atenção. Algumas pessoas se emocionaram, outras zombaram, mas ele não se importou. Ao contrário, contava com ainda mais alegria, certo de que um dia suas palavras ajudariam a fazer com que os sonos voltassem a andar de mãos dadas com os sonhos. Iacube insistiu. Dia vai, dia vem, contava suas maravilhas com o entusiasmo que lhe era próprio. Lá para além do mar, lá para além do mar vermelho, no país das 7 luas, quando os cavalos voavam batendo as orelhas, um inverno após o outro, e mais outro, e outro mais. Iacube seguia o propósito. Em sua cabeça, os fios de cabelo branco aumentavam, e na praça, seus ouvintes minguavam. Até que chegou o tempo em que contava para que suas palavras tomassem um rumo misterioso com os ventos, para que as árvores que lhe davam sombra se alegrassem e balançassem suas folhas. Um dia, fechou os olhos por alguns instantes. Como amava contar suas histórias pela simples felicidade de ouvi-las. Desde então, passou a dizê-las de olhos fechados mesmo, por horas a fio. Os moradores da cidade o tomaram por um louco solitário, sem sequer desconfiar de que aquele homem vivia com as mais honradas companhias. Numa tarde, em que a neve embranquecia os telhados e os ombros de Iacube, um menino nem tão pequeno nem tão grande sentou-se na sua frente. Com o rosto apoiado nas mãos, ouviu um belo conto. Ao fim, não resistiu. Puxou-lhe a manga do casaco e perguntou: por que o senhor está aqui todos os dias contando histórias para ninguém? Surpreso, Iacube abriu os olhos. Um sorriso iluminou o seu rosto. Conto histórias porque sem elas não respiraria. Conto histórias porque estou vivo. Conto histórias porque elas me mantêm de olhos, ouvidos e coração abertos. Conto histórias para ser. O menino e Iacube olharam-se. Só quem sabe ouvir, ouviu o silêncio, levando as palavras, pousando suave nos telhados e nos ombros. Só quem sabe ver, viu a neve derreter.